Diletos irmãos e irmãs desta jornada de luz, sob a proteção misericordiosa do Divino Mestre, e com o coração carregado de santa indignação diante das injustiças que assolam nossa amada pátria, venho até vocês neste momento profético de revelações extraordinárias. Através da mediunidade consagrada desta casa espiritual, eu, Bezerra de Menezes, trago uma comunicação de urgência máxima recebida durante a Assembleia Extraordinária dos Espíritos Superiores da Justiça Divina, convocada especificamente para desvelar as trevas que envolvem a perseguição sistemática contra aquele que foi escolhido para servir aos desígnios do alto. Hoje, por determinação dos mentores celestiais da verdade, revelamos como forças umbralinas auxiliam diretamente Alexandre de Moraes em sua cruzada contra a luz e como a providência divina orquestra vazamentos precisos para que a verdade triunfe sobre as mentiras cuidadosamente construídas. Queridos filhos da luz imperecível, sua presença neste canal sagrado Espiritismo com Fé não é coincidência terrena, mas magnetismo espiritual que os conduziu até este farol de esclarecimento em meio às tempestades de desinformação que varrem nossa nação. Este espaço foi consagrado pelos espíritos benevolentes como santuário da verdade, onde as cortinas do engano são rasgadas para revelar os mecanismos ocultos que operam nos bastidores da perseguição que testemunhamos. Os espíritos me orientam a pedir que deixem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma corrente luminosa de proteção que fortalecerá a nossa união contra as investidas das trevas. Nosso círculo de oração, conduzido pelos mentores benevolentes, trabalha dia e noite para sustentar aqueles que sofrem injustiças por defender valores corretos. Convido cada alma sincera a fortalecer esta missão através do apoio, inscrição no canal e compartilhamento desta revelação que expõe os métodos utilizados pelas forças sombrias para corromper a justiça terrena. Que a proteção do Mestre Jesus envolva completamente nosso país e livre nossas instituições das influências malignas que tentam perverter a verdadeira justiça. Amados filhos da luz eterna, que a serenidade do Cristo Consolador se estabeleça em seus corações como alívio durante este momento difícil, quando forças ocultas trabalham para perverter a justiça. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal querida, acompanhado pelos anjos da verdade, trazer uma revelação de grande impacto sobre as forças umbralinas que auxiliam Alexandre de Moraes em sua perseguição contra Jair Bolsonaro. Evento que para muitos parece apenas político, mas representa, na verdade, uma batalha espiritual entre luz e trevas pelo destino de nossa nação. Em estado de observação espiritual profunda, fui conduzido pelos guardiões da justiça divina a contemplar as dimensões sombrias que cercam as decisões deste magistrado, revelando como entidades obsessoras das regiões inferiores trabalham ativamente para influenciar cada movimento contra aquele que foi escolhido para servir aos valores eternos. O que presenciei superou minhas expectativas sobre a extensão da colaboração entre forças terrenas corrompidas e entidades que habitam as zonas de sofrimento espiritual. Vi, com clareza astral cristalina, como Alexandre de Moraes não age sozinho em suas decisões persecutórias, mas recebe inspiração constante de espíritos vingativos que encontraram nele um canal ideal para manifestar ódio acumulado contra tudo que representa a ordem moral e valores cristãos. Estas entidades, que durante suas existências terrenas serviram a sistemas autoritários e perseguiram inocentes, agora utilizam este magistrado
como instrumento para continuar sua obra de destruição, através de decisões que violam princípios básicos da justiça. Durante minhas observações nas regiões onde habitam estas entidades obsessoras, contemplei reuniões organizadas por hierarquias infernais, onde planejam cada movimento da perseguição contra Bolsonaro. Estes espíritos, especializados em corromper autoridades através de ofertas de poder e satisfação de ambições pessoais, encontraram em Alexandre de Moraes um colaborador perfeito devido à sua sede insaciável de controle e disposição para sacrificar princípios éticos em troca de protagonismo político. Queridos irmãos da Seara Divina, que a luz da compreensão ilumine suas mentes para entender como esta perseguição transcende motivações humanas para abranger uma verdadeira invasão de forças trevas que utilizam instrumentos terrestres para atacar aqueles que representam obstáculos para seus planos de dominação espiritual da humanidade. A primeira revelação que devo compartilhar refere-se à natureza das entidades umbralinas que assessoram Alexandre de Moraes em suas decisões persecutórias. Estas criaturas, que durante suas vidas terrenas ocuparam posições similares de autoridade judicial e as utilizaram para oprimir inocentes e servir a tiranos, agora habitam regiões de sofrimento onde desenvolveram técnicas refinadas de obsessão sobre figuras públicas que demonstram vulnerabilidades similares às que elas próprias possuíam quando encarnadas. Observei como estas entidades se aproximaram de Alexandre de Moraes durante momentos de fragilidade emocional, quando ambições pessoais criaram aberturas em sua estrutura psíquica que permitiram penetração de influências externas. Elas ofereceram a este magistrado a ilusão de grandeza histórica, prometendo que seria lembrado como o homem que salvou a democracia, quando na realidade o estão transformando em instrumento de destruição dos próprios valores democráticos que deveria proteger. Vi também como estas entidades obsessoras coordenam suas ações com outros espíritos similares que influenciam diferentes figuras do sistema judicial e político, criando uma rede de corrupção espiritual que se manifesta através de decisões aparentemente independentes, mas que, na verdade, seguem um plano coordenado para a eliminação de lideranças autênticas e estabelecimento de controle autoritário disfarçado como defesa da democracia. A segunda revelação consoladora relaciona-se aos métodos que os mentores superiores utilizam para neutralizar estas influências sombrias através de vazamentos estratégicos que expõem a verdade sobre motivações reais por trás de decisões apresentadas como aplicação imparcial da justiça. Os espíritos da luz, compreendendo que confronto direto com forças obsessoras poderia criar maior instabilidade, optaram por estratégia mais sutil de revelação gradual da verdade através de documentos e gravações que chegam ao conhecimento público em momentos precisos. Durante visitas às centrais, onde se coordena a proteção da verdade, observei como anjos especializados em comunicação inspiram jornalistas honestos, advogados corajosos e outras figuras bem-intencionadas a descobrir e divulgar informações que demonstram natureza política das perseguições. Estes vazamentos não ocorrem por acaso, mas são cuidadosamente orquestrados pelos mentores para que a população brasileira possa compreender gradualmente que está presenciando não aplicação legítima da lei, mas utilização corrupta de instrumentos jurídicos para eliminação de oposição política. Vi como cada revelação sobre métodos utilizados por Alexandre de Moraes
é planejada para criar impacto máximo na consciência pública, forçando até mesmo seus apoiadores a questionar legitimidade de ações que extrapolam qualquer precedente democrático. Estes vazamentos servem como antídoto espiritual contra a propaganda que tenta justificar perseguições através de narrativas sobre proteção da democracia, revelando verdadeira natureza autoritária das motivações por trás de decisões que violam princípios fundamentais do Estado de Direito. A terceira revelação inspiradora envolve o papel específico de Lula nesta trama espiritual como figura utilizada pelas forças sombrias para confundir aqueles que possuem entendimento limitado sobre natureza transcendental dos eventos que presenciamos. Os mentores me mostraram como entidades obsessoras escolheram Lula como instrumento complementar para criar aparência de legitimidade democrática, ao mesmo tempo que implementam agenda que visa a destruição dos próprios valores democráticos que afirmam defender. Observei como Lula, devido à sua experiência em manipulação de massas e habilidade para apresentar mentiras como verdades, serve como figura ideal para confundir população menos esclarecida sobre verdadeira natureza da perseguição contra Bolsonaro. Suas declarações públicas, inspiradas por entidades especializadas em desinformação, criam narrativas que justificam perseguições, apresentando-as como necessárias para a proteção da democracia, quando na realidade servem para a eliminação de obstáculos que impedem estabelecimento de controle autoritário disfarçado como governo popular. Vi também como a presença de Lula no cenário político serve para polarizar a população, facilitando a implementação de medidas extremas através de criação de ambiente de confronto que justifica ações autoritárias como necessárias para a manutenção da ordem. Esta polarização artificial, estimulada por entidades que se alimentam de conflitos e divisões, impede que a população reconheça a verdadeira natureza da ameaça que representa a concentração de poder judicial em figura corrompida por ambições pessoais e influências espirituais negativas. Durante comunicações com mentores especializados em proteção democrática, compreendi como Lula funciona como distração estratégica que desvia a atenção pública das verdadeiras ameaças representadas por corrupção do sistema judicial, criando debates superficiais sobre preferências políticas, enquanto estruturas fundamentais da democracia são corroídas por dentro através de decisões que estabelecem precedentes perigosos para o futuro da liberdade em nossa pátria. A quarta revelação reconfortante refere-se aos métodos que mentores superiores utilizam para despertar consciência popular sobre a realidade desta manipulação espiritual, através de eventos que demonstram contradições evidentes entre discurso e ações daqueles que afirmam defender democracia enquanto praticam autoritarismo. Estes eventos incluem exposição de gravações que revelam motivações políticas por trás de decisões judiciais, documentos que demonstram coordenação entre diferentes autoridades para perseguição sistemática e, principalmente, manifestações populares espontâneas que revelam que a população compreende intuitivamente que está presenciando injustiça fundamental. Vi como cada revelação sobre métodos autoritários utilizados por Alexandre de Moraes fortalece resistência popular contra tentativas de normalização de práticas que violam princípios democráticos básicos,
Os mentores coordenam o timing destas revelações para criar impacto cumulativo que gradualmente expõe toda a extensão da corrupção sistêmica, impedindo que a população se acostume com práticas autoritárias através de revelações que mantêm indignação moral necessária para a resistência eficaz. A quinta revelação extraordinária relaciona-se aos sinais que demonstram proximidade da neutralização destas influências umbralinas através de manifestações que incluem perda acelerada de credibilidade por parte de Alexandre de Moraes, exposição de suas conexões com redes políticas corruptas, revelação de métodos utilizados para perseguição sistemática e, principalmente, emergência de resistência organizada dentro do próprio sistema judicial através de magistrados honestos que se recusam a compactuar com corrupção de seus colegas. Durante observações nas dimensões onde se planeja a libertação de nossa pátria desta influência negativa, contemplei cronograma que estabelece período específico para a neutralização completa das entidades obsessoras que utilizam Alexandre de Moraes como portal para manifestação de agenda autoritária. Esta neutralização ocorrerá através de exposição total da verdade sobre natureza espiritual da corrupção que presenciamos, forçando até mesmo apoiadores mais fervorosos a reconhecer a impossibilidade de sustentar narrativas que justificam práticas claramente autoritárias. A sexta revelação transformadora envolve as consequências inevitáveis que aguardam tanto Alexandre de Moraes quanto as entidades que o influenciam quando proteção divina for removida devido à gravidade de ações que violam ordem espiritual estabelecida para a proteção de inocentes. Os mentores me revelaram que existe limite divino para a tolerância com perseguições injustas e que este limite está sendo rapidamente aproximado através de escalada de autoritarismo que caracteriza ações recentes deste magistrado corrompido. Vi como remoção da proteção espiritual, que até agora impediu consequências mais severas, resultará em exposição acelerada de verdades que destruirão completamente credibilidade construída através de propaganda e manipulação mediática. Esta exposição incluirá a revelação de documentos que demonstram natureza política, de decisões apresentadas como jurídicas, gravações que revelam motivações pessoais por trás de perseguições sistemáticas e, principalmente, testemunhos de figuras próximas que revelarão métodos utilizados para a corrupção do sistema judicial. A sétima e mais importante revelação refere-se ao significado cósmico desta batalha como teste final da maturidade espiritual brasileira durante o período quando devemos demonstrar capacidade de resistir contra forças sombrias que utilizam instrumentos democráticos para a destruição da própria democracia. Vitória sobre estas influências umbralinas qualificará Brasil para a liderança mundial na demonstração de como povos evoluídos conseguem identificar e neutralizar corrupção espiritual, que ameaça instituições livres através de métodos que combinam vigilância terrena com proteção celestial. Escrevam, meus queridos irmãos, rejeito influências umbralinas e protejo nossa justiça. Esta afirmação conectará sua energia com corrente de purificação e os qualificará como instrumentos conscientes da limpeza espiritual que libertará nossas instituições das forças sombrias que tentam corrompê-las através de obsessão de figuras que deveriam servir ao bem comum. Durante este período de revelação da verdade, é essencial compreender que cada pessoa que se recusa a aceitar narrativas que justificam perseguições injustas, que ora pela purificação de nosso sistema judicial, que compartilha informações sobre corrupção espiritual que presenciamos,
contribui para a aceleração do processo que expulsará definitivamente influências umbralinas de nossas instituições democráticas. Escrevam com determinação espiritual. Defendo a verdade contra obsessores da justiça. Esta declaração criará vínculo direto com anjos purificadores e multiplicará sua contribuição para a limpeza, que restaurará a integridade moral de instituições que foram corrompidas por entidades que utilizam ambições humanas como portas de entrada para a manifestação de agenda que visa destruição de valores eternos. Permaneçam firmes na defesa da verdade e confiantes na purificação que se aproxima, meus filhos queridos, sabendo que participam conscientemente de batalha espiritual que determinará se Brasil conseguirá se libertar das influências sombrias que tentam transformar nossa pátria em território controlado por forças que desprezam dignidade humana e valores cristãos que sustentam civilização autenticamente livre. Se possível, deixem seu apoio, inscrevam-se no canal e compartilhem esta revelação sobre influências umbralinas, para que máximo número de brasileiros possa compreender a natureza espiritual da corrupção que presenciamos e preparar-se conscientemente para contribuir com purificação, que libertará nossas instituições das entidades obsessoras que as utilizam para a perseguição de inocentes e destruição de valores que sustentam nossa democracia. Que a luz purificadora do Cristo expulse definitivamente todas as trevas que tentam corromper nossa justiça terrena e estabeleça proteção permanente contra futuras tentativas de obsessão espiritual em nossas instituições sagradas. Com amor fraterno e fé na purificação divina, Bezerra de Menezes.